paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nessa manhã, amém? Que Deus abençoe tua ida para o teu trabalho, tua volta para casa. Que Deus abençoe tudo que você for fazer nesse final de semana. Que a mão de Deus esteja sobre a tua vida para te abençoar, para te guardar e te proteger, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, que está no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 17, eu vou ler até o 24, que diz assim, ó, Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 24. Eu vou ler e você pegue sua Bíblia e acompanhe também a palavra de Deus aí na sua casa. Porque você tem que ter certeza que Deus fala com você através da palavra dele. Não adianta eu falar e você não guardar a palavra, que ela não vai fazer efeito na sua vida. Você tem que ouvir a palavra e guardar a palavra que você ouviu hoje e saber que Deus falou com você, amém? Aqui no versículo 17, do capítulo 5 de Lucas, diz assim, ó, a cura de um paralítico. E diz assim, aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Glória a Deus. Você vê aqui, meu irmão, que Jesus estava ali, Pai Deus está dizendo aqui que Jesus estava ali ensinando, e ao redor dele ali estava um bocado de escriba, fariseu e doutores da lei assentados. Esses homens eram os homens que perseguiam o evangelho de Jesus Cristo. Que perseguia, tá entendendo, os ensinamentos de Jesus, porque eles eram baseados a lei dele na lei de Deus, tá entendendo? A justiça dele era feita na lei. E Jesus, ele veio para salvar, para libertar a gente, não foi para ficar cumprindo os mandamentos da lei. Por exemplo, a pessoa pecava, a pessoa errava e apedrejava a pessoa, tirava do meio do povo. Tinha vários motivos, tá entendendo, que a lei perseguia as pessoas que erravam, que pecavam, que desobedeciam os mandamentos de Deus. Então, quando Jesus veio, aqueles escribas ali não aceitavam os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus era o contrário. Era ensinamento que perdoava. A pessoa pecava e o perdão estava ali para perdoar a pessoa, analisar aquela pessoa para poder tomar uma atitude com a pessoa. Não, ele já queria pegar, arrasta ele. Se a mulher fosse pegada adulterando, ia ser apedrejada na hora. Hoje, se a pessoa fizer um pecado desse, a pessoa vai orar a Deus, vai interceder diante de Deus e Deus é quem vai dizer se vai perdoar a pessoa, se vai, tá entendendo? O que vai fazer com aquela alma ali, com aquela pessoa, não é eu que vou decidir, tem que morrer, tem que matar ela porque ela pecou, porque ele pecou. Porque ele, quando trouxeram aquela mulher para ser apredejada, ele trouxe a mulher, mas cadê o homem que estava adulterando com a mulher? Eles não trouxeram, que podia ser até um deles mesmo que estava com aquela mulher ali, mas eles não trouxeram o homem, trouxeram só a mulher. Sempre a mulher é quem paga o pato, sabe? Sempre a mulher é quem está errada, mas não, às vezes é o homem mesmo que está errado. Às vezes eu estou errado e eu quero estar certo. Eu tenho que entender que eu estou errado e eu tenho que responder pelo meu erro. Eu tenho que responder pela minha ignorância, pela minha falha, pelo meu erro. Se eu fizer errado, eu tenho que responder. Eu tenho que assumir que eu errei diante de Deus. Essa é a diferença do homem que serve a Deus e do que não serve a Deus. Porque quando errou, você via que Davi, quando pecava, ele ia se humilhar diante de Deus. Se humilhava e pedia perdão, porque ele sabia que sem a presença de Deus ele não era nada. Sem a presença de Deus ele não era ninguém. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que apesar daquelas pessoas estar ali ao redor de Jesus, observando o que Jesus estava fazendo, a palavra de Deus diz que a unção da cura estava com Jesus naquela hora. O que eu quero te dizer aqui é que não é porque eu sou cristão, não é porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou obrigado a botar a mão na cabeça das pessoas e curar ela toda hora que eu quiser, não é assim. A unção de Deus da cura, a unção da pregação tem a hora de estar com você, de você fazer uma pregação num canto, de curar a gente, de libertar a gente. A unção da cura tem que estar com você. Deus tem que querer te usar naquele dia, naquela hora, naquele momento ali, para você realizar um milagre ali. Porque é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Glória a Deus. E diz assim, ó, vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e vinde glória a Deus,
e a virtude do Senhor estava com ele para curar, tá entendendo? A virtude de Deus estava com Jesus Cristo ali naquele dia para curar. Perdoe, eu gaguejei aqui, mas tá entendendo? Estava com Jesus ali a virtude da cura. Então Jesus tinha que fazer aquele milagre ali naquele dia, porque estava programado para Jesus curar a gente ali naquele lugar que ele estava. Aí vem aonde entra depois os fariseus criticando Jesus, tá entendendo? Porque Jesus perdoou o pecado de um homem, que diz assim, ó, e eis que um homem transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhe a fé, Jesus disse aos paralíticos, homem, os teus pecados te são perdoados, tá entendendo? Então você vê ali que esses homens que pegaram aquele paralítico naquela cama eram o verdadeiro amigo desse homem. Eles levaram aquele homem para Jesus curar ele, e ele não podendo entrar na casa porque todas as portas estavam cheias de gente na janela, por todo o canto, não tinha como eles entrar na casa com aquele homem na cama. Eles puseram o homem por cima do telhado até chegar diante de Jesus, tá entendendo? Para o homem ser curado. Então aqueles homens ali que estavam carregando aquele paralítico, era familiar dele, eu tinha uma amizade muito grande com ele, considerava ele, respeitava ele e queria ver o bem dele. As pessoas que estão ao redor de você têm que ver seu bem, mano. Tem que querer ver seu bem. Tem gente que não quer ver seu bem, não. Tem pessoas que ficam ao redor de você somente azarando você, somente esperando você tropeçar para te acusar. Para dizer, aí não disse que era crente, não disse que era cheio do Espírito Santo, não disse que era isso. Sempre procurando alguma coisa para acusar você, mas você tem que vigiar. Você tem que orar e vigiar. Sempre está orando, sempre está vigiando, sempre está consagrando sua vida, tá entendendo? Lendo a palavra de Deus, meditando, para você não cair nessas armadilhas do inimigo, não. Porque o inimigo ama laço. Ele sabe que quando o homem peca, tá entendendo? Ele abre uma brecha. Então, nessa brecha, o inimigo quer vir para te acusar, para te derrubar, para perturbar a tua cabeça, para tirar a tua paz. Mas é nesse momento, tá entendendo, irmão, que você tem que estar sempre orando a Deus, pedindo, Senhor, me perdoa, Pai, pelas minhas fraquezas, pelas minhas falhas, porque eu sei que sou homem fraco, sou homem falho, eu não sou perfeito. Eu não nasci perfeito, eu sou um homem que me aperfeiçoou na tua palavra, no teu evangelho, na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo. Então Deus perdoa, irmão, quando você tropeça, quando você dá uma falha, Jesus te perdoa na mesma hora, porque sabe que você não tem intenção de andar pecando. Mas os acusadores estão sempre procurando esse vacilo na sua vida, na minha vida, também para acusar a gente, mas Deus não aceita essas acusações. Irmão. A gente monta, as pessoas estão do lado da gente, se fazendo de amigo às vezes, se fazendo de bonzinho, tá entendendo, irmão? É uma coisa triste, quando a gente pensa que não, a gente leva uma apunhaladinha daquele nas costas. Pessoa que você nem esperava, que você nem imaginava que ia te apunhalar, te apunhalar, mete o punhal nas tuas costas por trás. Você fica sem entender nada porque você deu um crédito de confiança para aquelas pessoas, às vezes até pessoas dentro da tua casa mesmo, da tua família, trai você, engana você, mente, trapacia com você, e você ora pelaquela pessoa, você jejuma por ela, você faz tudo para ajudar aquela pessoa, mas a pessoa está sempre te devolvendo mal, nunca te devolve o bem, nunca quer te honrar, nunca quer tá entendendo, te elogiar como você merece, sempre botando você para baixo, sempre te humilhando, sempre pisando em você. E você ainda passa por errado ainda. Mas diante de Deus, você é justificado por Deus. Deus te justifica porque sabe que você não tem essa intenção, que você não é do mal, que você não é pessoa que faz as coisas para prejudicar a vida de ninguém. Você está sempre procurando fazer o bem, amém? Então aqui, para a gente terminar, diz assim, ó. E os escribas e os fariseus começaram a razoar diante, dizendo, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Tá entendendo? Às vezes você fala assim com uma pessoa assim, a pessoa faz uma coisa com você, aí você fala assim para ela, Deus, perdoa esse homem, tem misericórdia. Ele fala, quem é você para perdoar pecado? Quem perdoa pecado é Deus, ninguém pode perdoar pecado. Mas você liberou o perdão do pecado para a pessoa. Você não aceitou, tá entendendo?
ficar com raiva dela, ficar irado com ela, porque você perdoou. E quando a gente perdoa, não entra mágoa no nosso coração, não entra tristeza, porque Deus sabe que a gente não tem intenção de ficar irado com aquela pessoa, porque não vai ajudar a gente diante de Deus. Não vai ajudar a gente na nossa comunhão com Deus. Então a gente tem que perdoar, por isso que a gente tem que perdoar. Não é que a gente perdoa pecado, quem perdoa é Deus, quem faz a obra é Deus, mas a gente tem que dizer perdoa, Senhor, porque eu não quero tomar parte dessa ira dessa pessoa, dessas coisas não. Porque tem gente que é tribuloso, irmão, vem para provocar você, vem tirar você do sério e ainda quer que você entre no jogo dele. O diabo é assim, ele quer que você entre no jogo da ira dele, da maldade, tá entendendo? Mas você não pode se envolver com isso. Você tem que pedir a Deus para Deus te livrar, para Deus te guardar e te proteger, tá entendendo, irmão? Para você não cair nessas armadilhas de Satanás. E os fariseus ali estavam dizendo, tá entendendo? Quem é que pode perdoar pecado se não Deus? Nem dando valor a quem estava ali perdoando o pecado, que era o Filho de Deus. Ele não queria aceitar Jesus como Filho de Deus. Ele diz assim, ó, Jesus, porém, conhecendo os seus, que arrazoais em vossos coração, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer-lhe, levanta-te e anda. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, glória a Deus, disse aos paralíticos, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Você vê aqui que Jesus quebrou toda a maracutaia daqueles fariseus ali. Você está reclamando porque eu perdoei os pecados dele. Agora, qual é o mais fácil, tá entendendo? Eu tenho poder sobre a terra para perdoar pecado. E ainda digo mais a esse homem, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, tá entendendo? Porque Jesus estava com a unção da cura naquele dia. Jesus estava com essa unção para curar a gente naquela casa ali, naquele lugar. E ninguém podia impedir as obras de Deus na vida de Jesus Cristo, como também não pode impedir na minha vida e na tua vida. Por mais que persiga, por mais que tente derrubar, tente acusar, tente apontar, não vai, irmão, impedir a obra de Deus. Porque no dia que Deus quiser te usar, no dia que a unção de Deus estiver na tua vida para curar, para libertar, para pregar, você vai curar, vai repreender e ninguém vai te desprezar porque você está com a presença de Deus, está com a unção de Deus sobre você. Então Jesus estava com a unção da cura naquele dia. E hoje ele está te dizendo para você, está entendendo? Qual é mais fácil dizer, perdoado está a unção dos teus pecados, ou dizer, te prepara hoje e toma posse da tua bênção, da tua vitória aí na tua casa, daquilo que você está me pedindo. Seja curado, seja liberto, que seja a porta de emprego aberta para você, que você prospere na sua empresa, no seu comércio. Não sei o que é que está te incomodando aí hoje, mas Deus está dizendo, toma posse da tua vitória, toma posse da tua bênção, e seja liberto de toda acusação do diabo contra a tua vida aí nesse lugar, amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Eu não quero ir muito além não, por vídeo não ficar muito comprido, mas que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, que essa palavra nessa manhã possa ter servido para abençoar a tua vida e curar você e toda a sua família, libertar os que estiverem precisando de libertação. Que Deus abençoe teu fim de semana, abençoe teus filhos, abençoe teu marido quando for trabalhar, quando voltar para casa, abençoe você. Que Deus sempre te guarde debaixo da potente mão dele, amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, meu Pai, que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Abençoa ela nesse dia, Pai, guarda ela, protege ela, livra ela das artimanhas de Satanás, meu Deus. Livra ela das armadilhas do diabo, das acusações, Pai, da afronta, da falsidade, da mentira. Repreende, meu Deus, de ao redor dela, Pai, essas pessoas falsas, meu Deus, essa falsidade do diabo, essa mentira, essa acusação, essa calúnia, Pai, contra a vida dela, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, quando ela sair, livra ela de acidente, de atropelamento, Pai. Livra ele, livra ela, meu Deus, de blasfêmia, Pai. De violência, Pai, no trânsito, de violência nas ruas, Pai, de atropelamento, de acidente. Guarda debaixo da tua mão poderosa, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã e te agradeço desde já, crendo que ela já está recebendo a vitória dela nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.